Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou à beira da estrada, gravando aqui em Barcelona, no dia 4 de maio. Data essa que o povo lá de Roma estão se preparando para o substituto de Francisco. O nome disso é conclave, né? Pois bem, no último estudo nós deixamos aqui as considerações proféticas sobre o oitavo, e hoje eu quero adicionar algumas informações que eu não adicionei no último estudo, tal como, por exemplo, a menção dos 10 chifres, que faltou essa informação. E também faltou a informação em dizer por que eu não creio que Apocalipse 17 está associado aos papas. Eu apenas, no último estudo, dei a minha tese. Agora eu vou dizer por quê, qual é a base de nós não entendermos que Apocalipse 17 está falando sobre papas. Vamos lá? Mas antes de começar esse estudo, peço humildemente, é algo importante agora e relevante que eu vou dizer. Por favor, eu estou fazendo um teste e esse teste eu preciso da sua ajuda. Em 2 pontos. Por favor, deixe o seu like e o seu comentário sobre o estudo de hoje. Se você não quiser deixar o comentário, deixe pelo menos um amém, glória a Deus, algo assim, para que eu consiga entender como é que o YouTube está avaliando as coisas aqui sobre o meu trabalho, tá bom? Eu peço humildemente a sua ajuda nesse sentido. Não esquece não, deixa o like aí, tá bom? E o seu comentário. Então vamos lá, direto ao assunto. Por que eu desassocio os 7 reis e o oitavo à questão a papas? É muito simples. Olha que interessante. A Bíblia diz que 5 caíram. Se essa palavra cair significa morrer, então nós estamos falando aqui que 5 morreram. Então a questão gira em torno do 6º, do 7º e do 8º, né? Pois bem, então vamos lá. Se o 6º até João Paulo II, né? 5 caíram, João Paulo II foi o último. Então 5 morreram. Então vem aí a questão do Bento XVI, Papa Francisco e o 8º, o que está para ser agora escolhido. Então vamos lá. Só que a Bíblia diz uma coisa interessante aqui que muitos acreditam não estar atento a essa informação. Por exemplo, o 6º, o 7º e o 8º precisam estar vivos para que a profecia tenha o seu sentido profético. Se é que estava falando de papas, né? Porque veja a informação, 5 caíram ou 5 morreram. Um existe. Olha que estava até caminhando bem. Essa interpretação, para aqueles que defendem a tese, estava indo bem quando o Bento XVI renunciou, que ele era o 6º. Aí veio o Francisco, ó. Um existe, é o 6º. O outro não é vindo, mas quando vier, convém de durar pouco tempo. Opa, continuidade, o nome disso, né? Então, 6, 7 e o 8º, que procede dos 7, vai à perdição. Ou seja, então a gente estava pensando que o Bento XVI tem que estar vivo. Eu analiso assim. Se eu vou acreditar que essa tese, essa forma de interpretação profética estavam falando de papas, então o 6º, o 7º e o 8º tem de estar vivo, né? Então olha a linha de raciocínio. Um existe, o outro não é vindo, que é o 7º, mas quando vier convém de durar pouco tempo, e o 8º procede dos 7, ou seja, teria que o Francisco renunciar e chegar o 8º agora, aí sim, o 8º vai à perdição. Entendeu minha linha de raciocínio? Por que eu descarto a questão sobre as pessoas? Não são as pessoas que estão no cargo. Na verdade, o que eu sempre entendi aqui é que está falando, como sempre falou, a Bíblia sempre tratou de reis, mas não na forma literal de pessoas. São 7 reis. Mas tratou como sempre trata de reis no sentido de reinos, mais como sentido como reinos.
Uma coisa interessante que eu não deixei isto declarado, mas vou declarar aqui, pelo menos no primeiro estudo. Veja bem, o foco das Escrituras nunca apontou ênfase para o ser humano. Nunca. Nunca. Tirando Cristo, todas as profecias relacionadas a um ser humano estavam voltadas para Cristo. Fora Cristo, não tem ninguém tão importante assim a ser mencionado como alguém que merece total atenção. Ah, mas você está esquecendo do anticristo. O anticristo também não está falando que o personagem é tão relevante assim, se você for analisar. Nem o próprio anticristo. Certo? Então, a ênfase sempre estará o quê? No reino. Para isso, nós vamos entrar agora no segundo detalhe do que eu estou querendo dizer, nos 10 chifres, e vocês vão entender essa linha de raciocínio, tá? Tanta ênfase no oitavo em termos de pessoa, e a gente esquece que o oitavo, ele precisa do quê? Dos 10 reis também, que são os 10 chifres. Olha o que diz aqui, ó, um versículo só para a gente finalizar a nossa mensagem. Apocalipse 17 é uma continuidade, tá? Estamos falando só do Apocalipse 17. Versículo 12, olha o que diz aqui, ó. E os 10 chifres que vistes são 10 reis. Olha que interessante, os chifres também são 10 reis, que ainda não receberam o quê? O reino. Lembra daquilo que eu disse, né? Estamos falando de reino. Mas receberão poder como reis. Isso significa que a ênfase não é rei, é o reino. Por 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, as pessoas estão dando tanta ênfase no oitavo, não sei se é por causa dessa profecia de São Malaquias, né, do Nostradamus e os outros aí. Não sei qual é o motivo tal de tanta obsessão em ficar olhando para a Papa e o oitavo e esquece que ainda tem os 10 chifres. A mesma besta que falou que essa besta tem 7 cabeças, que também são 7 montes, que também são 7 reis, também é mencionado que essa besta tem 10 chifres. E eles reinarão com a besta, a mulher, a besta, todo mundo misturado junto nesse contexto aqui. Os 7 reis, os 10 chifres, que também são 10 reis, tudo aponta para o quê? E reinarão com a besta por 1 hora. O significado profético de 1 hora significa que é por um espaço curto de tempo. Para você ter uma ideia, se aqui há um momento de a gente mencionar o anticristo, ele vai demorar pouco tempo. Por isso que eu sempre digo, aqui a linha do raciocínio, a ênfase nunca será no ser humano, sempre em Cristo. Portanto, a mensagem de hoje tem essa base, esse pano de fundo. Vamos ficar atento mais aos reinos e não aos reis. Atento ao império e não ao imperador. Certo? Essas pessoas vêm e vão como um que já está indo embora, que já foi, praticamente, com todo respeito. Tá? Com todo respeito. Mas as pessoas vêm e vão, mas os reinos continuam. Porém, para terminar a nossa mensagem, porque já está dando 10 minutos e a nossa mensagem sempre é curta, objetiva. A Bíblia diz o quê? E o oitavo vai à perdição com os 10 chifres. Qual é a mensagem? Vamos ficar atento, porque tem os 10 chifres também para se cumprir a profecia. Tá bom? Se você gostou, agora sim, reforço mais ainda aquele like que eu te pedi no início, o seu comentário, se você concorda, discorda, não importa. O importante é você deixar a sua opinião. É importante, é válido para nós. À minha esquerda está aí o nosso trabalho, à minha direita também, a inscrição e a playlist, para você conhecer o nosso trabalho aqui dentro da Europa, nesse contexto aqui
do Ministério Sobre Rodas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.